saúde, faça a vontade dela, Senhor, ó Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Abra-se o mar. Enquanto a Giovana faz o louvor, eu vou falar aqui algumas coisinhas, depois a gente coloca o Videira News, porque tá vendo lá, né? Lá tem potência. E tá pulando. Quem não recebeu essa folhinha, nessas duas folhinhas aqui, dos alvos pessoais e dos alvos de oração da nossa campanha? Quem não recebeu, levanta a mão. Todos receberam? Não recebeu? Luan, por favor. Luan. É porque Luan, Juan mistura. Luan, rápido, acelerado. Cantando e dançando. Mais alguém não recebeu? Tem mais? Espera aí, olha lá, ó. Vai levantar a mão, você vai entregar. Quem levantar a mão, você vai entregar um amarelinho e um roxinho. Vai lá, daquele lado ali tem duas, ó. Vai cantando e dançando. Acelerado, cantando e dançando, acelerado. Entra no ritmo da Giovana que você vai se dar bem. Se acabar, você me fala que eu tenho mais. Essa aí é a nossa campanha de jejum do segundo semestre. Fortificados na graça. Se em alguma área da sua vida você tem passado por necessidades, esse é o tempo de você ser fortificado, fortificada na graça. Esse é o tempo de você colocar os seus alvos, colocar as suas vontades, tudo aquilo que você tem precisado nesses alvos aí. Pessoas que você quer que sejam salvas. Como que funciona? Esse aí é um crente que está desviado? Não, é aquela pessoa que ainda não é crente. Por exemplo, lá na minha casa eu tenho a minha mãe e tenho duas irmãs. Não é crente. Ela é crente, mas ela não está indo na igreja. Não, é só para quem não é crente. Né? Se você sabe, essa pessoa aqui não aceitou Jesus, você vai colocar o nome dela aí. É para salvação, não é para ela voltar para dentro da igreja. Você até pode orar para que ela volte para dentro da igreja, para o corpo da igreja, né? Você pode começar essa oração hoje e pode terminar só quando ela voltar para dentro da igreja, mas essa aí é para salvação. A outra coisa que está aí na fichinha são os alvos pessoais. Eu posso pedir por um carro? Lógico que pode. Se você tem o desejo e a vontade de ter um carro, é justamente ao Senhor que você deve pedir. Porque se você pedir para mim, infelizmente, eu não vou poder te dar. Mas Deus pode. E Ele ainda quer te dar. É uma casa que você está precisando. Eu estou precisando de uma casa, eu quero sair do aluguel. Ou então, eu quero uma casa melhor, essa casa aqui não tem piscina, eu quero uma casa com piscina. Vale do Aço faz muito calor. À noite, né, eu quero me refrescar. Peça uma casa com piscina. Aquilo, alvo pessoal, é o que vai favorecer a sua pessoa. É o que vai te trazer o quê? Coisa boa, que vai te trazer felicidade, alegria. Divino, eu estou passando por um problema de saúde, eu posso colocar ali? Pode, deve colocar. Então, é pessoal, né? Nós reunimos aqui no prédio segunda, terça e sexta. Quinta e quarta não, porque quarta temos a célula e quinta tem o louvor. Mas se você não puder vir, você pode ver pela internet, né? Tem o louvor, tem a oração, tem o louvor, tem a palavra,
o pastor faz a ceia. Se você estiver lá na sua casa, separe o vinho, separe o pão, faz a ceia lá na sua casa com a sua família, né? Coloca lá as suas necessidades, pode fazer. O que vai importar é o seu coração, é aquilo que está dentro de você que vai importar, para que você possa receber nesse tempo aquilo que o Senhor tem separado e guardado para você, né? Nas nossas campanhas, muitas pessoas já receberam bênçãos, né? Nessa da agora, se você receber a bênção, me fale, para que você possa testemunhar para as outras pessoas aquilo que você recebeu, né? Você pode receber em qualquer época você pode receber. Mas quando tem uma campanha onde todo mundo está orando junto, quando o objetivo é comum, a parte espiritual ela é fortalecida e você pode receber ainda mais, você pode receber mais rápido, porque são muito mais pessoas intercedendo, né? São milhares de pessoas intercedendo pelos mesmos objetivos. Então, por isso que é importante, não é, você colocar aí seus alvos, orar por eles, e não joga o seu papel fora, não joga, anota direitinho o alvo que foi alcançado. Na próxima campanha, que vai ser em março do ano que vem, você coloca mais esses aí e mais os outros. Se ele não te atender em todos, se ele te atender em todos, glória a Deus, aleluia, né? Você vai explodir, amém? Outra coisa, nós vamos ter a nossa conferência dia 12, né, Pedro? 12 de novembro, sábado. Confere aí, 12 de novembro, sábado. Como que vai funcionar? A inscrição é feita pelo link que eu enviei lá no grupo da conferência. Lá você pode fazer, vai colocar seu nome, os dados que vão pedir, data de nascimento, e-mail, telefone, vai fazer lá, e qual igreja que você é, você vai fazer a inscrição, um para cada pessoa. Se lá na sua casa são 3, você vai ter que fazer 3 inscrições, uma para cada um. Lá tem a opção de pagar Pix, acho que depósito bancário e no cartão de crédito, vai dividir. Então lá você vai escolher, né, a melhor maneira. E o que é importante? Até dia 16, que é domingo que vem, a inscrição vai ser R$100. Do dia 17 ao dia 30, se eu não estiver enganado, 120, e depois 150, que é o preço da conferência. Por que essa conferência não está sendo o mesmo preço das outras? Porque dessa vez, né, tem que alugar um espaço, né, porque quem foi lá em abril viu que o hotel não aguentou, como diz os meninos, o hotel não aguentou nós quase derrubamos aquele hotel lá, não aguentou nossa força lá, o homem falou, está incomodando todo mundo. Falei, então tira esse daqui, eu trago esse para cá, porque nós não vamos embora. Aí agora, né, vai ser num outro espaço, um espaço maior, que vai comportar, né, todos nós. Além do preço, nós precisamos fechar a van. E o que acontece? Esse final de semana é o final de semana do feriado. Então, muitas pessoas vão estar viajando. Então, se a gente puder fechar, quem for, puder fechar até domingo, dia 16, a gente já fecha a van. Lá no grupo está explicadinho qual que é o valor, tudo direitinho. Se você mesmo assim tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo que eu vou te explicar, né? Te falo, a dúvida que você tiver, se for alguma coisa que eu não sei, eu entro em contato lá em Belo Horizonte e pergunto. Lá também tem o contato do pastor Adriano. Mas o interessante é que você fala comigo, porque às vezes você fala com ele, ele resolve o outro irmão do lado está com a mesma dúvida. Se você falar comigo, eu já, né, resolvo ali a dúvida de todo mundo, né, nesse tempo. Enquanto a Giovana termina lá, nós vamos, né, iniciar aqui a palavra, né, e hoje uma palavra com... O Pedro mudou o nome da palavra, né?
Aí eu não vou mudar, mas eu vou usar os dois nomes, né? E nós vamos orar para que essa palavra possa tocar no seu coração. E que se você já recebeu um pouco hoje, que você receba mais através da palavra. Que esse tempo possa ser um tempo do liberar do Senhor sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, ó Pai, graças nós te damos por esse culto, graças nós te damos pela oportunidade de estar aqui. Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que essa palavra possa vir diretamente do Senhor. Senhor, ó Pai, que eu possa ser um canal livre, desobstruído e liberado para o agir dessa palavra na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nós já declaramos que o Espírito tem liberdade para poder mover, para poder agir, para poder mudar circunstâncias, para mudar situações, para transformar, para fazer tudo aquilo quanto for necessário no nosso meio, nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. O nome da palavra é a graça como modo de vida. Mas aí o Pedro colocou a graça como um estilo de vida, uma maneira de viver. Às vezes nós achamos que a nossa vida não tem jeito. Às vezes nós olhamos para a circunstância, olhamos para o problema e pensamos que não tem solução para nós. Não pode mudar. Conversei com a pessoa essa semana e ela falou comigo, não tem jeito. Eu falei, pois é, para Deus tem jeito para tudo. Nós às vezes vivemos anos e anos debaixo de alguma circunstância, de algum problema, né? Anos e anos, entra ano, sai ano, e você está com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Um dos motivos é porque você ainda, mesmo sendo um cristão, né? Ontem nós lemos Tiago 2:8, um negócio, é 2:8, né? Que até o diabo é crente. Então nós somos cristãos. Além de tudo, ele além de ser crente, ele ainda conhece a Bíblia. Conhece tudo. Mas enfim, às vezes nós vivemos circunstâncias que perduram anos na nossa vida, porque nós somos cristãos, mas ainda não vivemos na graça. Nós ainda não mudamos o nosso estilo de vida, de um estilo de vida mundano para um estilo de vida da graça. Um estilo de vida que vive o Evangelho. Quem é a graça? A graça é o Cristo. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. Às vezes nós passa ano, sai ano, né? E você vai conversar com a pessoa, ela está com o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma circunstância, na mesma condição. Nós precisamos mudar, nós precisamos mudar a nossa maneira de viver, o estilo de viver, né? Vou dar o meu exemplo. Eu, até 1 ano e meio atrás, eu tinha um estilo, um modo de me vestir. Mas de um tempo para frente, para cá, eu mudei essa maneira de vestir. Eu mudei meu estilo de vestir. E por que que isso aconteceu? Contar o caso vou até contar agora, né? Um fato da rainha Elizabeth que o pastor Aloysio conta. Ela era ainda jovem, era só uma princesa, não era uma rainha ainda, e ela era muito extrovertida, né? Muito à vontade, muito extrovertida. E aí as pessoas que, né, cuidam lá da realeza, chegaram para ela e falaram aqui, esse estilo de vida, essa maneira de você comportar, não combina com você. Você é uma princesa.
Você precisa ter um comportamento adequado de uma princesa. Assim somos nós, né? Eu precisei mudar o meu estilo de me vestir, né? Eu achava que estava tudo normal, que estava tudo certo. Mas depois que eu mudei, eu falei, puxa vida, tem coisa que as pessoas não precisam ver, né? Vocês concordam comigo? Tem coisa que ninguém precisa ver, né? A não ser a esposa e o marido, né? Tem coisa que é complicado. Mas enfim, eu mudei o meu estilo de me vestir, a minha maneira de me vestir. Por quê? Aquela maneira não combina com a minha posição que eu tenho hoje. Exemplo. Vou falar aqui de alguém que trabalha, né? O Douglas, vou usar o Douglas aqui, que vai dar certinho. O Douglas é pintor de casa. Quem não sabe, fica sabendo. Se você precisar pintar lá a sua casa, pode chamar lá para fazer um orçamento. Aí o Douglas está pintando aqui o prédio da igreja. E pintor é igual mecânico de caminhão. Ele acha que 30% da tinta é para ficar na roupa e não na parede. Então, você costuma chegar e ver o pintor e falar, puxa vida, ele vai gastar minha tinta toda. Hoje eu fui pintar um negócio para a Giovana lá, metade da tinta ficou na minha mão. Mas o Douglas é um pintor, ele pinta casas igual a minha, igual a sua, mas ele pinta casa de R$1 milhão e até mais de R$1 milhão. E aí o que acontece? O Douglas sai daqui, dando um exemplo, você tem uma casa, ela custa R$1 milhão, e sai o Douglas aqui, ô Douglas, vem aqui fazer um orçamento para mim. Aí sai o Douglas, né? A botina com o dedo aparecendo, né? Aquela roupa toda cheia de tinta, e chega lá no seu porcelanato de R$200, e chega ele lá com aquele batidão dele, quicando, né? Quicando, anda só quicando. E aí, você quer fazer a pintura aí? É, eu mesmo. Mas você vai pintar minha casa desse jeito aí? É. A hora que você olhar para ele, todo sujo de tinta, o que você pensa que vai acontecer com o seu porcelanato? Que o Eduardo colocou lá com todo carinho, todo jeito, que não pode quebrar nem um pedacinho. Você vai dar o serviço para ele? Não vai. O que tem que acontecer com ele? O estilo dele, a maneira dele se vestir, o cuidado tem que mudar. Por quê? A posição dele é outra. Aí ele chega lá, né, que ele é paulista, ele chega lá, tem apelido até de paulista, chega lá no irmão ali, o irmão da lei, chega lá e fala assim, e aí, mano, que coco nós vamos jogar nesse negócio aí? Você vai liberar para essa pessoa? Não vai. O que ele tem que fazer? Mudar de acordo com a posição que ele tem hoje. É um empresário, tem que se apresentar naquela condição. Tem que mudar o estilo. Talvez muita coisa na sua vida, muita circunstância na sua vida ainda não mudou, porque você ainda não mudou o seu estilo, o seu modo. Você é um cristão, mas você ainda não está vivendo ali o modelo de uma vida cristã. Eu falo sempre, as pessoas não gostam, né? É um crente do mundo. Ele aceitou Jesus, ele é salvo, mas ele ainda vive lá no mundo, né? O pastor da igreja, e aí, cara? E aí, véi? E aí, mano? E aí, meu? Já viu o pastor Ricardo falar desse jeito? Pastor Luísio? Pastor Francisco Vasco? Por quê? Você tem que mudar a sua maneira. A maneira tem que estar de acordo com a sua posição. Às vezes você já é da graça, você já está na graça, mas não mudou o estilo de vida. Nas igrejas, cristãs, tem uma preocupação com a roupa das mulheres. E às vezes a pessoa vai na célula, vai no encontro, aceita Jesus, mas o armário dela é o mesmo ainda.
O armário não converte. E converte, às vezes, demora um pouco para ele converter. E aí a irmã chega ali, a primeira coisa que essa irmã não pode ficar com essa roupa aqui não. Essa roupa está errada. Mas ela ainda não está de acordo. Ela vai mudar o estilo. Ela vai entender no coração e na mente, com o tempo, ela vai ver e vai falar assim, puxa vida, eu sou muito mais bonita do que isso, eu sou muito mais elegante do que isso. Esse tipo de roupa não combina com a minha nova vida e a minha posição. Hoje eu sou templo do Espírito de Deus. Hoje Cristo está dentro de mim, então eu tenho que me comportar como uma casa, né? Uma casa de uma pessoa elegante. Então eu tenho que estar bonito, eu não posso estar vulgar, né? Eu não posso estar chamando a atenção mais do que quem mora dentro de mim. Viu como que é simples, fácil de você compreender? Não sei se você conseguiu enxergar hoje, mas você viu que o nosso louvor estava com a camisetinha toda igual? Toda igualzinha. Tinha uma diferente porque hoje ela tinha dupla função. Então, ela teria que vir com um lado de um jeito e um lado do outro. Mas aí, você precisa mudar o seu modo de vida, o seu estilo de vida, para combinar com quem você é hoje, para combinar com quem é seu pai hoje. Seu pai hoje é o Abba Pai, o papaizinho, o Deus que hoje está próximo de você. Você precisa mudar o seu estilo de vestir, de falar, de pensar. Tudo na sua vida vai ter que mudar, para que você possa alinhar com Ele, para poder receber dele aquilo que Ele tem para você. A roupa é uma coisa, o falar é uma coisa, são muitas coisas que nós precisamos alinhar, para poder encaixar certinho ali, para que o benefício venha e chegue até você. É necessário que nós façamos isso. Deus quer que Jesus Cristo volte a ser o centro da igreja. Tudo aquilo que chama atenção na sua vida, na vida da igreja, não é? Mais do que Cristo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo aquilo que está alinhado com Ele. E o que está alinhado com Ele 100%? Cristo. Então, quando Cristo é o centro, a vontade de Deus está satisfeita. Aí nós nos alinhamos, aí o nosso estilo muda, a nossa maneira muda. Eu não frequento mais os mesmos lugares que eu frequentava. Não frequento. Por quê? Porque eu sou um cristão. Aí a pergunta é clara para você. Cristo, né, ficaria satisfeito se você estivesse nesse lugar? Com certeza não. E Ele está, porque Ele está dentro de você, Ele não sai. Às vezes pensamos que o Evangelho, né, é uma coisa de outro mundo, uma coisa muito difícil de compreender, uma coisa muito longe, né, uma coisa que é impossível nós entendermos. Mas não, o Evangelho é a coisa mais simples do mundo de nós entendermos, de nós compreendermos, né? Aqui fala que, e aí no seu boletim fala que muitas vezes nós não achamos que o Evangelho é para nós, que a graça é para nós. Às vezes nós achamos que ele é sempre para o outro. É igual a palavra, né? Fulano devia estar aqui, essa palavra é para ele. Sempre assim, né? A gente sempre fala desse jeito. Ó, o fulano não veio hoje, não hoje que a palavra ia falar com ele, mas ele é sempre para nós. Aqui diz que o Evangelho é a sua saúde, a sua riqueza, a sua segurança, a sua preservação, a proteção da sua família, o sucesso no seu trabalho, o sucesso no seu casamento, né? Ele é o ponto de equilíbrio lá na criação dos seus filhos.
Ele é o poder da salvação. Te salvar só do inferno? Salvar só do inferno é bom, mas te salvar de tudo que é ruim, de tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, tudo aquilo que sai debaixo da vontade de Deus. Fala para o seu vizinho do lado assim, não cochila. Não, você falou baixo, tem que falar alto. Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O evangelho é simples e fácil. Basta você crer, basta você acreditar, né? Aqui fala que esse versículo podia ser assim, ó: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, proteção, cura, libertação, prosperidade, paz, alegria, restauração. Quando você é salvo de tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te amarrava. Às vezes nós achamos que o que nos amarra são só coisas que aparentemente são ruins, mas tem coisas que aparentam ser boas, mas também nos prendem, também nos seguram, também nos amarram. O dinheiro é bom ou é ruim? Pode responder. É bom ou é ruim? Na verdade, o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro, né? Se você colocar, eu não tenho aqui agora, tá? Mas se eu tivesse, se eu colocar uma nota de 200 ali, o que vocês acham que ia acontecer? Nessa cadeira do meio aqui. Ia acontecer que ia correr todo mundo para cima dela, é lógico. Mas se ela ficar parada ali, não acontece nada. Ele é neutro. Mas o dinheiro pode te prender, o dinheiro pode te amarrar, se você deixar que ele seja seu Deus, né? O evangelho é tudo aquilo de bom que Deus quer dar para cada um de nós. O que você tem precisado de bom na sua vida? O que você tem necessitado? O que tem, né, na sua vida sido uma coisa que você olha e fala assim: isso aqui seria bom na minha vida? Isso aqui é uma coisa que eu tenho desejado. Pois é, o evangelho é isso. O evangelho, né, a graça, é tudo isso que você precisa. Nós precisamos somente que Cristo seja o centro. Quando Cristo for o centro, você vai compreender tudo aquilo que o Pai tem para você. Mas tem algumas coisas que nos impedem de mudar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, o nosso modo de viver. Não sei se você percebeu, hoje está escurinho aí, né? Hoje nós temos 2 lâmpadas ausentes, elas não vieram no culto. Mandaram a outra aí que não funciona. Por isso que está desse jeito aí, está escuro. Faltou ao culto. Mas semana que vem, no nome de Jesus, ela vai vir. E vai vir clareando. E muito. Uma das coisas que faz com que nós não consigamos mudar o nosso estilo, o nosso modo de vida é a nossa consciência. A sua consciência aponta para onde? Para você, para o seu eu. A sua consciência mostra aquilo que você é. E toda vez que você olha para você mesmo, você vai se sentir o quê? Incapaz, impossibilitado. Às vezes você vai sentir que você não é merecedor. Talvez Deus quer te dar uma coisa grande, mas aí sua consciência fala para você que você não é merecedor. Você ainda é um pecador, você ainda faz coisas que desagradam ao Senhor. Eu não sou digno. É a sua consciência. A fé o faz consciente do amor de Deus, mas a sua consciência o faz consciente de você mesmo, de tudo que está dentro de você que não presta. Ela vai mostrar exatamente isso. Mostrar o quê? A sua impureza, o seu pecado, as suas dificuldades.
Eu falo sempre, né? Vou falar das mulheres, mas para os homens também serve. Se você olhar no espelho todo dia de manhã, você tem vontade de mudar uma coisa diferente em você, não tem? Fala a verdade. Eu olho todo dia de manhã, eu arranco um cabelo branco aqui, mas não sei o que acontece, que esse miserável volta. E volta rápido, que costuma no outro dia ele já está aqui. Todo dia que você olhar, você vai querer mudar alguma coisa em você. As mulheres, né, pintou o cabelo de preto hoje. Ó, tá maravilhoso, que coisa bonita. Aleluia. Amanhã cedo ela chega na frente do espelho. Não, isso daí não tá dando certo, não. Essa cor não tá boa. Ah, eu tô querendo pintar de loiro. Né, Karina? Eu querendo pintar de loiro. A sua consciência é como um espelho, ela vai mostrar você. E aí você vai ver os seus defeitos. Você vai ver aquilo de ruim que tem em você. E isso te impede, dificulta. A consciência humana faz com que todos nós nos tornemos covardes. Nos afastamos de Deus. Ainda que o mundo pense que a consciência seja algo bom para nós, não é. A sua consciência, em algum momento, ela vai mostrar que você é incapaz, que é impossível para você. Tem um cliente meu lá, ele é jovem, não é crente, cristão, e há mais tempo eu falei com ele, ele tem uma empresa que instala um produto, piscina mais especificamente. Não pense que na sua casa não tem espaço para uma piscina, que tem, sempre tem. E eu falei com ele, falei, rapaz, por que você não monta uma empresa para você? Hoje você só instala, coloca isso aqui, monta uma empresa para você, né? Para você ampliar o seu negócio, para as pessoas conhecerem, ver. É muito difícil. Eu não sei, vocês têm, é muito dinheiro. Beleza. 1 ano que eu venho falando com ele. Aí sábado, sexta-feira nós fomos lá, né, orar pela empresa dele. Ele abriu a empresa e surpreendeu a todo mundo, e ele também. Ele falou comigo assim, há mais dias, eu acho que eu até contei aqui na célula, ele me ligou, falou que estava acontecendo umas coisas estranhas com ele. Estranhas do lado bom. Aí nós chegamos lá, a loja dele está linda e maravilhosa. Falou, Divino, não devo R$1 de nada aqui, R$1. Não sei como isso tudo está aqui. Antes de abrir, eu já estou vendendo. Eu não estou entendendo como que está acontecendo. Aí ele falou o valor da placa, 32 mil. A mulher vendeu a placa para ele por R$1.000. Aí eu falei com ele, tudo isso é porque você tirou lá da sua consciência que mostrava para você que você não era capaz, mas Deus em todo o tempo queria te ajudar, porque só pode ser Deus que ajudou ele. Ele não é um crente, não é um cristão, mas Deus está ajudando ele. Aí ele falou comigo, rapaz, eu não estou entendendo. Eu falei, porque é para você ir lá para o meio dos cristãos, lá para o meio dos crentes lá, para você ver o que ele vai fazer ainda mais na sua vida. Ainda mais. A nossa consciência aponta para os nossos defeitos, para os nossos erros. Na maioria das vezes, nós não enxergamos isso, porque aquilo ali nos controla, aquilo ali nos domina, né? Aqui fala de um exemplo de uma pessoa que não era controlado pela consciência, mas quando a consciência dele veio, a vida dele mudou. Nesse caso específico, para pior, que foi Adão. Adão andava nu e não sabia, isso não incomodava ele. Adão não tinha carro, não tinha moto, não tinha celular, isso também não incomodava ele. Mas um dia ele comeu da árvore que não podia comer. Aquela fruta, ela não era má. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é ruim. Ela não é amaldiçoada, mas ela te dá o quê? O entendimento.
E aí o que aconteceu? Ele comeu da fruta e agora ele já tinha consciência, ele já tinha entendimento. E qual que foi a primeira coisa que ele viu e que ele não agradou? Ele viu que ele estava nu. E tudo que desencadeou de ruim daí para frente foi por causa disso. Não foi por causa da árvore, mas por causa da consciência, do entendimento que ele passou a ter. Antes, ele era guiado pelo Espírito. Deus vinha e falava com ele. Deus vinha e falava com ele. Mas agora não. Agora ele já conhece. Agora ele já sabe. Opa, eu preciso de um celular. Opa, eu preciso de roupa. Opa, eu preciso de casa. Ah, mas agora eu preciso ter mais dinheiro. Mas antes ele não precisava de nada. Era a mesma vida, mas numa visão diferente. Então, muitas vezes isso acontece conosco, né? Às vezes, nós precisamos ter o entendimento que esse não é o nosso estilo de vida. Divino, mas no passado eu já errei. No passado talvez você pode ter errado. Mas hoje o erro e o pecado não condiz mais com a sua posição de cristão. Então você precisa compreender e mudar. Quando os seus olhos estão abertos pela lei, o que você vê é condenação, mas quando os olhos estão abertos por Cristo, o que você vê é o quanto Ele o ama e se importa com você. Muda. Quando você muda o estilo de vida, quando você muda o modo de viver, tudo muda. Você começa a ser atraído pelas coisas de Deus. Não sei se vocês já perceberam, mas tem gente que parece que a bênção puxa ele, né? Eu não sei, parece que tá aquele monte, ele é igual o raio, ela vai em cima dele, e acerta ele. É o olhar, é o coração, é a visão. Né? Tem gente que é mais abençoado que o outro, né? Você fala assim, puxa vida, mas mandou tanta bênção para ele, nada para mim. É exatamente isso, é a maneira que ele vê. Quando você tem os olhos, abertos pela lei e a sua consciência que dirá o certo e o errado, e não Deus. Quando você é guiado pela lei, quem vai te conduzir é a lei. E a lei, ela não tem o poder de salvar, de curar, de libertar, nada disso. Ela só tem o poder de te acusar. Ela só vai mostrar. Ela só vai revelar o seu erro. Mas ela não te dá nenhuma condição de poder mudar, de transformar. Não dá, a lei não dá. A lei não produz santidade. Ninguém nunca foi santo cumprindo os mandamentos da lei. Nunca foi. Nunca foi. Ninguém nunca conseguiu um lugar de santidade junto a Deus porque cumpriu os mandamentos da lei. E isso é fácil de você entender, é fácil de você compreender, porque a lei é completa, a lei não é flexível. O que acontece se você for lá na loja e comprar um carro à prestação em 60 parcelas, pagar até 59 e não pagar 60, o que acontece? Só um que falou, né? Fica esperto, paga 60. A loja te toma o carro. Mas é injusto, não é? Não é injusto? Você está devendo uma de 60 e mesmo assim ele vai te tomar o carro? Vai te tomar o carro. E eu posso te garantir, depois o que você vai receber pelo que você pagou, não dá para comprar nem uma bala. Nem uma bala. É injusto. Por quê? Porque a lei, ela não é assim, ó. A lei é assim. Comprou em 60, deixou de pagar uma, perde o carro. Não tem. Ela não é flexível, né? Romanos 7:1. Consegue aí, Pedro, para nós? Romanos 7:1. Olha lá, ó. Porventura ignorai, irmãos,
pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, a lei vai te controlar durante toda a sua vida. Tem mais, Pedro? Tem mais. Ora, vou ler nessa de cá. Ora, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O que acontece? Se você decidir viver pela lei, você vai ter que viver pela lei a vida inteira. Porque a lei é santa, a lei é criada por Deus, a lei ela é justa. A lei não é injusta, ela é justa. Você já imaginou se você tivesse hoje que viver pela lei? Do tipo, você terá que ir no culto todos os domingos. Mas domingo passado você não veio, você já quebrou um mandamento. Olha que beleza. Orarás todos os dias às 3 da manhã. Todos os dias. Hoje você não orou. Viu como que é ruim? Então, a lei, se você decidir viver por ela, você vai ter que viver a vida toda casado com ela. É um casamento, é uma aliança. Isso é terrível, porque afeta todo o nosso ser. Quando algo ruim acontece, você se convence de que está colhendo algo errado que plantou, e o que está na sua mente é a morte. Então, tudo que acontecer de ruim com você, você vai pensar: não fui no culto ontem, bati o carro, nossa, é a lei. Você viu que ela volta, mas ela volta de que maneira? Te acusando, mostrando, né? O ladrão me roubou meu dinheiro, não devolvi o dízimo esse mês, nossa, vou devolver o dízimo agora para ver se eu recupero meu dinheiro, devolver o dízimo atrasado, para ver. Não tem jeito, é a lei, ela é justa, certa, é criada por Deus, é santa, né? Então, em todo o tempo que você for viver pela lei, nunca você conseguirá ser santo. Por quê? Você nunca conseguirá cumprir a lei completamente. Romanos 6,14 diz assim, vai lá Pedro: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que te impede de mudar o seu estilo de vida? Se você estiver casado com a lei. Casamento fala de quê? De aliança. Por exemplo, não pode ser desfeita essa aliança. Ela não tem início e não tem fim. É para sempre. Então, se você, aqui fala no Romanos 7,2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido e unir-se a outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. O que quer dizer isso? Deus criou a lei, mas Deus sabia que nós não podíamos cumprir a lei. Nós fomos casados com a lei, mas Deus sabia que nós não podíamos cumprir com todas as normas daquele casamento, do tipo, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, a comida. Deus sabia que você estava casado com a lei, mas que você não podia cumprir todas as suas obrigações com a lei. Não podia. Você não podia fazer tudo, ia faltar as coisas lá na sua casa, não podia, mas precisava que Deus mandasse a lei, que você fosse casado com a lei, para você enxergar que você não poderia cumprir a lei. A única função da lei é te mostrar que você não poderia cumprir, que você tinha uma obrigação, mas não poderia cumprir.
nós precisávamos de alguém que fizesse o quê? Que matasse o marido. Qual que é o marido? A lei. Mas nós poderíamos acabar com a lei? Não poderíamos. Porque não foi nós que criamos. Só quem criou a lei podia matar a lei, podia acabar com a lei. Quem que era essa pessoa? Era Deus. Então, Deus, no alto de toda a sua sabedoria, né, Ele criou lá um plano. Bom, se foi eu que criei, só eu posso acabar com ela. Só eu posso tirar o meu filho daquele casamento ruim. Qual casamento que era? Com a lei. Por que o casamento era ruim? Que tinha obrigações que você não podia cumprir. Aí o que ele faz? Ele manda alguém para cumprir a lei no seu lugar, para que a lei ficasse para trás, para que a lei morresse, para que você ficasse livre. Mas aí você vai ficar solteiro para o resto da vida? Não, você não nasceu para ser solteiro. Você vai casar de novo, mas agora você vai casar com a graça. E qual que é a diferença? Por isso que você precisa mudar o seu estilo de vida. E qual que é a diferença? No casamento com a lei, você pagava todas as contas. Todas as contas estavam sobre você. Mas aí, Cristo vem, e o que Cristo faz? Ele paga todas as contas. É como se hoje você tivesse casado, o marido, e não tivesse nenhuma conta para pagar. Oh, aleluia. Você pode achar que isso é impossível, mas é assim que é hoje. Você precisa mudar o seu estilo de vida para você viver este tipo de vida. Senão, você já vai estar viúva, casou de novo com a graça, mas está vivendo na lei. Você não mudou o seu estilo de vida. Você é um crente, mas você quer viver as coisas lá do mundo. Não dá. Você foi separado e separada, escolhido e escolhida, amado e amada. Falei na palavra que hoje, na hora do dízimo e oferta, quando Cristo morreu, Ele levou toda a pobreza, toda a miséria que estava sobre a sua vida. Mas quando Ele ressuscitou, toda a riqueza dele está sobre você. Então, hoje o seu casamento é com a graça. Tudo já está pago. Você não precisa preocupar mais. É só pedir Ele. Abba, Pai, papaizinho. Viu? O marido morreu. Você casou de novo. Mas hoje você casou com uma pessoa boa. A lei te acusa? Não te acusa. A lei traz coisas ruins para você? Não traz. A lei é um espelho que mostra os seus defeitos? Não. A graça, a hora que você olha a graça, a hora que você olha o espelho da graça, quem que você vê? Cristo. Aí o que você vê? Os seus defeitos, os seus erros? Não. Você vê a suficiência de Deus em Cristo. Você vê o quê? A perfeição. Você vê tudo que Deus tem de melhor. Então você precisa mudar o seu estilo de vida. Hoje você é casado com a graça. Hoje não tem limitação. Hoje não tem dificuldade. Hoje não tem circunstância ruim. Hoje não tem nada que te separa do amor de Deus. Hoje tudo aquilo que Deus tem está liberado para você. Você mudou de vida. Você saiu de um casamento de escravidão e entrou num casamento do amor. Um casamento da paz, da tranquilidade, da felicidade. É nesse lugar que você está. E você precisa mudar o seu estilo de vida para se adequar a esta condição. A esse novo casamento que você tem. A lei, ela só traz maldição. Não é possível estar sob a lei, quer dizer, debaixo, e não estar debaixo de maldição, quando se peca. Porque toda vez que você pecar, a lei vai te mostrar. Nós temos, um está meio fora de ação ali, mas o outro está em ação, né? Duas pessoas aqui que conhecem da lei.
E ele sabe disso. Errou, é condenado, vai ter que pagar a pena. É assim ou não é? É dessa maneira. Mas e na graça? Errou, errei, Cristo veio, pagou pelo meu pecado, hoje eu já sou justo. Sobre mim não há mais nenhuma condenação. Mas eu ainda dou umas derrapadinhas. É igual o porco, né? Eu ainda gosto de dar uma idinha na lama. Pois é, porque você não mudou seu estilo de vida. Ali na sua mente, no seu coração, ainda tem um cheirinho de barro. De vez em quando você quer dar uma idinha lá. Mas você precisa mudar o seu estilo de vida. Para quê? Para um casamento novo. Um casamento da graça, do favorecimento, do amor. De um pai que é ilimitado, que em todo tempo ele quer te abençoar. A lei, ela vai te parar. A lei, ela vai te frear. A lei vai dizer que você nunca é capaz, que você nunca é possível. Gálatas 3:10, Pedro. Aleluia. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Está ali o agente da lei. Algum dia a lei lá foi aplicada para beneficiar a pessoa? Se ele era culpado? Não. Pois é. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. A lei produz maldição, morte. Nós lembrando um pouquinho aqui, lá na lei tinha que fazer o sacrifício. Todo ano você tinha que fazer o sacrifício, oferecer sacrifício. Quando aqueles sacrifícios não eram bons, o próximo ano também não era bom. Porque a qualidade daquilo que você recebia estava relacionado com o sacrifício. O sacrifício tinha que ser branco, sem mancha, todo bonitinho, não podia ter defeito nenhum. Era na balança. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por que você está debaixo de maldição? Não vai cumprir. Quando você está casado com a lei, não tem jeito. É muita coisa para você fazer. Não dou conta, não consigo, é muita conta, é muita água, é muita luz, é muito tudo para eu pagar. Não tem jeito. Romanos 7:9, Pedro, põe aí para nós. Outrora, sem a lei, você vive na época da lei ou da graça? Da graça. Da graça. Então, olha lá, você está nesse tempo aqui, ó. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevivendo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Então, você hoje está morto para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem mais como te escravizar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Aleluia. Aqui no seu boletim aí tem uma parte boa aí, Põe lá Romanos 7,3, Pedro. Isso, pode deixar ela aí para nós. É um grande problema a respeito das exigências de Deus, as justas exigências de Deus para com o homem. A lei de Deus não pode morrer e os dois maridos são a lei e a graça. E aqui fala que você não poderia casar com a graça se a lei ainda estivesse viva. Não é assim no meio dos cristãos? Quem é casado aí? O que você declarou lá na frente? Até que a morte o separe.
Tem certeza que você declarou. É você que declarou, né? Então, enquanto a lei não morresse, você não poderia casar com a graça. Você não poderia o quê? Receber os benefícios da graça, as bondades da graça. Você não poderia se conectar com a graça, estar debaixo da graça. Você estaria ainda ligado à lei. Então, você precisava estar unido ali à lei. Mas, né, Cristo veio. E Cristo veio o quê? Para te libertar, literalmente, né, como diz o pastor Aloysio, né, desse casamento abusivo, que te explorava, né, que trazia coisas ruins na sua vida, que mostrava os seus erros, que mostrava os seus defeitos, né, que mostrava tudo de ruim que tinha em você. Cristo veio para te tirar desse casamento, te colocar num casamento, né, de graça, de favor, onde tudo na sua vida o Senhor pode te dar, onde tudo que você pedir, Ele vai liberar, que é um casamento de bênçãos, de favor. Cristo morreu para nos libertar do velho marido. 7,4, Pedro. Assim, meus irmãos, também morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, Cristo veio e morreu para nos libertar da lei. O antigo marido, o velho marido, né? Para quê? Para te dar hoje uma nova vida, uma vida nova. Hoje você não está mais debaixo da lei. Hoje você está liberto da lei. Hoje você está debaixo da graça. Hoje você está debaixo do favorecimento. Hoje não tem mais nada que te separa do Pai. Hoje não tem mais nada que pode te acusar, te mostrar os seus erros. Hoje você pode tudo naquele que morreu na cruz. Hoje você é justo. Hoje você é liberto. Hoje você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Hoje não há mais limite para o seu relacionamento com o Pai. Nem o seu pecado mais hoje pode te separar do Pai, porque Cristo morreu e levou sobre ele. Aí Cristo ressuscita e te dá uma vida nova. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, porque Cristo está dentro de você. Aí Ele não pode mais vir com a ira dele sobre você, Ele só pode vir com amor, Ele não pode te negar mais nada. Tudo aquilo que você pedir em nome do Filho, Ele vai te dar. Nada mais vai vir de ruim sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma das razões por que Cristo foi para a cruz, foi para nos tirar da escravidão para a filiação, da lei para a graça, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, para que hoje você pudesse ter o acesso direto ao Pai. No outro tempo, no tempo da lei, só os sacerdotes podiam ir. E mesmo assim, se desse um problema na cordinha e no sininho lá, se o sininho balançasse, fez barulho, o ano que vem nós vamos sofrer. Mas agora acabou. Agora toda dívida foi paga. Todo mal, todo castigo, toda a ira que estava sobre nós, Cristo levou sobre ele. E nós recebemos uma vida nova, um marido novo, um marido que em todo tempo, né, só tem coisas boas para nos dar. Hoje nós não obedecemos a Deus de uma maneira diferente. Se você pregar a lei, vai gerar um servo obediente, mas se pregar a graça, vai gerar um filho obediente. É o que eu falo, você poder deixar a televisão lá, seu filho saber que ela está lá, né? E você não precisar desligar a tomada ou colocar uma chave escondida lá debaixo, para ele não assistir.
Não, ele é seu filho, você vai ensinar e ele vai compreender que aquilo ali naquele momento não é bom para ele. Você vai gerar filhos, né? Eu falei na nossa aula esses dias, você não vai gerar um robô, uma pessoa automatizada, você vai gerar o quê? Filho, né? A lei gera servo obediente, mas a graça gera filho. Todo crente, todo cristão deve viver a vida sabendo que está livre da morte. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Ninguém mais pode te acusar, pode te ameaçar com a morte, porque Cristo já morreu. A morte já foi sobre ele. Quando você morrer, vai dizer: estou livre. É disso que eu tinha medo todo esse tempo. Jesus conquistou a morte. Os crentes são mortos e ressuscitados. A morte ficou para trás. O que ficou para trás lá junto com a morte? A doença. A Gilana está aqui não, né? Está lá dentro. A Gilana ontem estava falando que ela estava com vontade de comer uma carne. E aí, ela foi conversar com a mãe dela, né, deu um entendimento diferente lá. E aí ela estava falando: eu vou comer essa carne amanhã mesmo, porque vai que acontece alguma coisa, aí eu já comi dessa carne, né? Quer dizer, a pobreza, a dificuldade, né? Ali a acusação, se eu comer dessa carne, se eu gastar esse dinheiro e comprar essa carne hoje, será que amanhã? Não, né? Ela leu ali ontem, né, o versículo, né? Comerá de todas as gorduras, de todas as carnes, né? Aí lá o Jesus fala com o discípulo: não vou comer dessa carne, ela é imunda. Não, tudo que o Pai abençoou você pode comer, não é? Então, o que ficou para trás quando Jesus vem e nos dá uma outra vida? A doença, o juízo, a maldição, né? A morte e o julgamento não tem mais jurisdição sobre nós hoje. Nós estamos à frente disso. Nós estamos à frente da lei. Você querer viver no casamento da lei é você querer voltar para o passado, para o sofrimento, para a dificuldade, né? É querer você voltar a um tempo em que você era acusado, em que você, em todo o tempo, ali tinha que fazer para merecer, né? Lá você fazia para merecer, agora não, agora você faz porque você já é. Você pode falar: Abba, Pai. Por quê? Porque hoje você é filho. Mas você é um filho igual a Adão? Não, você é um filho gerado. Você é da mesma espécie, você é gerado igual. Hoje você pode chegar para ele sem medo, sem restrições, né? O que você tem precisado? O que você tem necessitado? A lei ainda te espreme, né? A lei te comprime. Às vezes você fica acusada, a acusação ainda tem poder sobre você. Às vezes você acha que ainda não é justo para merecer a bondade de Deus. Eu já pensei desse jeito. Hoje não. Hoje eu sei que eu sou justo. Toda vez que uma pessoa me pergunta: você é justo? Eu falei: sou justo. Não, mas você ainda peca. Falei: ainda peco, mas eu sou justo. Mas eu não sou justo por causa da minha atitude, daquilo que eu faço. Eu sou justo por causa daquilo que Cristo fez. Por isso eu sou justo. Eu não me sinto justo, eu sou justo. O meu estilo de vida, a minha maneira de viver é a maneira, o quê? De justo, né? O Senhor, em todo o tempo, quer nos mostrar que nós precisamos viver um tempo novo, o tempo da graça. A morte ficou para trás, lá na cruz. Tudo o que Jesus fez foi em nosso favor, em meu e em seu favor. Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu para poder pagar os seus pecados, para te justificar, para te dar uma vida boa ontem, hoje e amanhã. Tudo ficou de ruim que estava sobre a sua vida, ficou para trás. Toda punição já foi executada na sua vida em Cristo Jesus. A lei não pode executar mais você. Tudo de ruim que estava sobre você já foi pago, Cristo pagou. Na hora que a lei vier,
ela não vai te achar mais, ela não vai te ver mais, ela não vai te enxergar mais, né? Por quê? Porque Cristo já pagou. Hoje você está com um novo casamento, o casamento da graça, né? Um casamento do favor, da bondade, um casamento do favorecimento, da abundância de Deus sobre você. Aqui fala sobre o espelho, né? Eu já falei sobre ele. A lei é como se fosse um espelho, ela só mostra quem você é, mas ela não tem o poder para te mudar, ela não tem o poder para te mostrar o caminho. Ela vai mostrar o seu erro, ela vai te acusar, você, né, vai se sentir julgado e condenado, e isso vai te afastar de Deus, mas ela não pode tirar os seus defeitos. Você já viu algum espelho que tira defeito? Eu já vi, tem uns malditos aí, é que aumenta. Nossa, tem lugar aí que você chega que tem coisa lá que eu falo, não, vou sair daqui agora. E quando você está num provador, que só está você lá dentro, e aí você fecha aquela porta, você olha, aí você quer abrir, a porta garra. Eu não sei porque toda porta de provador garra. É só você entrar lá, e aqui tem garra, e você olha e fala, nossa, é o espelho. Não pode te consertar, não pode te mostrar o que você vai fazer. Ele só mostra, ele só reflete. Os que buscam a lei para a santidade não querem fazer o bem, estão apenas fugindo de conhecer o quanto são maus. Não querem encarar a realidade, por isso usam a lei para encontrar alguma bondade em si mesmo. Egoísmo em vez de bondade em outro. Deus nos deu Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador. A lei é inflexível, e se você tentar tirar um mandamento, tira todos. Não pagou uma prestação, perde o carro. É assim que é, né? É como um colar de pérolas, a remover uma, pode perder todas. É igual o pisca de Natal, você tira uma, o que acontece? E para de piscar. Se queimar uma, você perde o pisca todo. E aí, depois até você achar qual que é que queimou, o Natal já passou, você pega ele e já tem que jogar fora. Olha que coisa ruim, né? Tiago 2,10, Pedro, coloca para nós. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Não matarás, não roubarás, tem lá 600 mandamentos. Mas se você errar um só que você errar, é a mesma coisa que se tivesse descumprido todos. A graça produz frutos. Romanos 7,4, Pedro. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse novo casamento que você está, que é o casamento com a graça, ele vai dar frutos. Por quê? Porque esse casamento é um casamento da graça, é um casamento onde que é uma aliança, onde que o Pai mandou o Filho para morrer, para que hoje você pudesse ter uma vida boa. Estamos mortos para a lei. Aqui não é uma questão de justificação e condenação, mas se der frutos para Deus, você vai dar frutos ruins, mas quando você está na graça, você vai dar frutos bons. Aqui na igreja nós sempre falamos que nós produzimos de acordo com a espécie. Se você é uma pessoa que está casado com a graça, que é filho da graça, você só vai produzir pessoas na graça. Pessoas que têm o entendimento e o sentimento da graça. Você não está tentando morrer, você está morto com Cristo pela lei. Isso significa que você tem um novo marido, e ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você está casado com aquele que ressuscitou dos mortos, com o propósito de produzir fruto, vida. A lei era sinal de morte, a lei apontava para a morte, mas a graça aponta para Cristo, aponta para a vida. Cristo veio para morrer para que todos
recebessem vida. Hoje você pode receber dentro de você a vida eterna, porque Cristo morreu e ressuscitou e liberou ela para nós. Os que ainda estão casados, estão na lei, estão casados com ela. Não são estéreis, mas dão frutos de morte, frutos da carne. A graça nos leva a dar frutos da vida, e a lei nos leva às paixões da carne e os frutos da morte. Romanos 7,6, Pedro, põe aí para nós. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. O que quer dizer isso aqui? No passado. Hoje, você está liberto da lei para viver uma vida nova, uma vida abundante. Se você tem vivido uma vida de dificuldade, saiba que você está casado com a lei, com a graça, mas está morando lá na lei. Por isso que você tem sofrido. Então, que você nesse tempo seja liberto, que nesse tempo você possa ter uma vida nova, um tempo novo, uma vida de graça, de paz, que você possa ter um casamento feliz, que é isso que Deus quer, que você possa reconhecer a graça como ali a tudo que você necessita para viver, tudo que você precisa, né, para poder viver. Romanos 6, 1 e 2, Pedro, põe aí para a gente encerrar. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, o que para ele morreremos? Pode ir, Pedro. Vai mais não? Vai. Ou porventura ignorais que todos os que foram batizados em Cristo fomos batizados para a morte? Pode ir. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. A lei é passado. Você está na graça. Você está vivendo um tempo novo, um tempo de alegria e de felicidade, um tempo de um novo amor, assim dizendo, né? Pedir os meninos do louvor para vir cá, é possível? Está faltando uma, né? Ou ela nem está aqui? Está lá dentro? Então pode colocar o último louvor, pode colocar mecânico aí para nós. Que você, nesse tempo, possa ter revelação para mudar o seu estilo de vida, o seu modo de vida, para uma vida nova, um casamento novo, um casamento onde a abundância, a graça e a paz do Senhor possa estar na sua vida. Não estou falando do seu casamento natural, estou falando do seu casamento com a graça, falando que você hoje está liberado para viver uma vida, né, debaixo do favor do Senhor em tudo que você precisa, em tudo aquilo que você quer. Podemos até pecar, mas mantenhamos a posição da fé na justiça de Cristo, na sua morte e ressurreição. E o pecado e a morte, a enfermidade, a maldição ficarão para trás em nossas vidas. Pode colocar o louvor, Pedro. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor. Que você possa, né, chamar o Senhor, né, possa aí cantar esse louvor, declarar esse louvor na sua vida. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, que nós possamos nesse tempo mudar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, Senhor, ó Pai. Oh, aleluia. Diz aí. Pode abrir sua boca. Chama ele de amor.
aleluia. De meu amor, Yeshua, Yeshua, eu nem sei expressar, Yeshua, és tão lindo. Fala isso para ele. Fala que ele é lindo, que ele é o amor da sua vida. Expressa para ele. De Deus e de Senhor, mão de Rei Salvador, digno te chamar de meu amor. Chamam de Reis, meu Senhor, te chamam de Rei Salvador, digno te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, ó Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor, ó Pai. Oh, Senhor, glorificado seja o seu nome. Oh, nós te agradecemos por esse tempo, pelas nossas vidas, pela palavra ministrada. Senhor, ó Pai, que essa possa ser uma semana a nos conduzir a mudar o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida. Que nós possamos nessa semana viver a graça do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos ser a expressão da graça. Que a graça possa estar em tudo aquilo que nós formos fazer. Que Cristo possa ser o centro. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu. Nós te desejamos, Senhor, ó Pai, que essa semana seja maravilhosa. Que nós possamos te chamar de lindo, de Salvador. Senhor, ó Pai, que nós possamos nessa semana te chamar de meu amor. Que nós possamos ter intimidade com o Senhor nessa semana.